Retomando a disciplina de sistemas operacionais, unidades, processos e threads, tratando agora especificamente de comunicação entre processos, né? Quando nós começamos a desenvolver sistemas operacionais, ou mesmo programas acessórios dentro do sistema operacional, né? Lembrando que o sistema operacional ele é formado pelo kernel e um conjunto de acessórios que faz com que ele tenha interação com o mundo real, né? Como, por exemplo, um shell, um gerenciador de arquivos, assim por diante. É natural que esses processos precisem, em algum momento, trocar informações, trocar dados, né? Comunicar entre si. Então, se nós pensarmos um exemplo simples de troca de processos, não dentro do sistema operacional, mas num projeto, numa aplicação de exemplo, se nós pensarmos num sistema de multiplicação de matrizes, por exemplo, uma aplicação no programa de multiplicação de matrizes baseado em threads, nós poderíamos ter uma thread de gerência, essa thread criaria novas threads e passaria para essas novas threads qualquer linha, qualquer coluna que ela fará a multiplicação, e essas threads, então, no final, essas threads operadas, no final, devolveriam para essa thread gerenciadora a resposta para que ela monte a matriz de resultado, né? Então, nós temos ali dois momentos de troca de informações, né? O primeiro, a thread gerenciadora mandando para as threads operadas qualquer linha, qualquer coluna que ela deve realizar a operação, e a resposta dessa informação, né? Dessa multiplicação, para que seja possível montar a matriz resultante. E quando nós falamos, então, de comunicação de processo, nós temos alguns desafios para vencer, né? O primeiro deles é como transferir dados de um processo para outro, né? Como que um processo consegue encaminhar dados de um para outro, né? Se nós retomarmos um pouco a questão da memória de uma máquina, né? Nós temos aqui, então, que ela é um sistema linear, né, de endereçamentos, cujo o endereço inferior é o endereço 000, o endereço superior é o endereço FFF. Se nós pensarmos numa máquina 32 bits, teria 32 zeros como menor endereço, 32 uns como maior endereço, né? Naturalmente, se eu somo mais um bit 1 em 32 bits, que já são 1, eu vou deslocar o bit da esquerda, inserir o bit 1 à direita e continuaria com 32 bits 1, né? Como você já sabe. Então, num sistema desse aqui, essa máquina 32 bits, nós teríamos 2 elevado a 32 endereços, que nos daria mais ou menos 4 GB endereços sequenciais, ou 4 GB palavras, depende do que na verdade nós estamos tratando. Nós veremos isso com mais tranquilidade na unidade de gerenciamento de memória. Então, pensando nesse cenário, nós lembramos lá que quando nós startamos um processo, então, com a ponto barra programa 1.exe, né, o que é feito? É alocado um conjunto de memória para esse processo, né? Nós vamos ver também que não é linear do jeito que está aqui, como nós já havíamos dito. Ele é baseado em páginas, então isso é não linear. Mas para simplificação nós deixaremos assim, né? Como for sendo linear. Vamos trazer esse desenho, esse trecho da memória, com esse espaço separado aqui, só para ficar mais simples o exemplo, né? Ficar mais fácil de enxergar. Então, basicamente, nós temos esse sistema, esse conjunto de endereços, que é da nossa aplicação agora. Digamos que esse processo aqui é um processo A, qualquer. O que nós fazemos para organizar essa memória, em geral? Nós colocamos o código na parte de baixo da memória, né? Na sequência, nós colocamos um espaço chamado de heap. O que é esse espaço chamado heap? É o espaço onde ficam as variáveis estáticas, né? Então, quando nós temos um programa em C, eu tenho lá include stdio.h, os defines na sequência, os structures, né? Structures, os cabeçalhos das funções, e aí nós temos um grupo de variáveis globais. Aí começa a int main, dali para baixo são funções, né? Então, essas variáveis globais que nós declaramos, elas estão armazenadas dentro desse heap. E aí nós percebemos que tanto o código não cresce, quanto esse heap também não cresce. E aí a stack, que é a pilha, nós colocamos ela aqui em cima, porque essa pilha ela cresce, né? Então, conforme eu vou alocando funções, conforme eu vou alocando variáveis, eu vou alocando ela de cima para baixo, enquanto eu tenho memória ali disponível, né? E aí, se nós pensarmos em threads, né? O que é a thread propriamente dito? Basicamente, as threads são, como nós havíamos já dito anteriormente, são linhas de execução, ou seja, são novos instructions pointer dentro do meu código. Então, em vez de eu ter um único instruction pointer, como é um processo, eu teria mais de um instruction pointer. E nós vimos lá atrás que quando eu chamo uma thread, eu chamo ela baseada em função, né? Fica até mais fácil de organizar, porque cada thread, quando eu chamo, vai executar um certo código que eu estou organizando em forma de função, assim como eu organizo o programa principal com a função main, eu organizo uma thread também com sua função. Pensando aqui no escopo de linguagem de programação, o que nós percebemos? Que as variáveis naturalmente pertencentes aqui à thread, as variáveis locais,
estão no escopo dela, ela não é acessível por mais nenhuma outra thread. Mas vamos pensar nas variáveis globais. Digamos que eu tenha alocado uma segunda thread aqui, perdão, vou colocar aqui uma segunda thread, essa thread azul. Naturalmente, também, as variáveis locais dela que não são vistas pela primeira thread que nós chamamos, né? Então aqui tem o código da thread 0 e aqui o código da thread 1, né? Que está sendo executado naquele momento para a thread 0 e para a thread 1. Eles não são visíveis, né? Um para o outro. No entanto, ambos conseguem enxergar o heap, né? Porque são variáveis globais. Todas as funções enxergam variáveis globais. Como as threads são simplesmente linhas de execução, dentro de uma função elas enxergam a variável global. Então, se nós pensarmos naquele modelo, naquela questão que nós tínhamos na multiplicação de matrizes, a matriz A, a matriz B e a matriz resultante poderia ser declarada dentro do heap de memória, né, dentro dessa como variável global, e aí a thread gerente, né, que está gerenciando a solução, passaria para a thread operário, para a thread que vai executar, para a thread executora, via parâmetros qualquer linha, qualquer coluna que ela vai multiplicar daquela matriz, né, poderia ser um ponteiro de referência, por exemplo. E a thread, então, operária, executa a multiplicação e armazena o resultado na própria na área compartilhada, no heap de memória, na matriz ali, na variável global, o resultado da multiplicação, né? Então, o que é que nós estamos percebendo? Que quando nós falamos de processo, o processo é dono de toda a informação. Então, ele é dono da memória, ele é dono dos arquivos abertos, e a thread, ela se limita simplesmente a trabalhar com as linhas de execução. Então, nesse ponto, essas variáveis que nós declaramos aqui dentro do heap, nós chamamos de memória compartilhada. Ou seja, existe uma memória compartilhada entre as threads em que elas podem trocar informação. Então, no caso de threads, é assim que nós garantimos a transferência de dados de uma thread para outra. Agora, quando nós começamos a pensar em processo, isso aí dificulta um pouco mais, porque retornando aqui para a nossa memória, se eu alocar agora um processo B aqui, o que nós vamos perceber? Que esse processo B está no espaço de processamento diferente do processo A. Então, o heap de memória dele que está aqui está diferente, é um ambiente diferente do processo A. E nós veremos lá no módulo de gerenciamento de memória que há uma caixa de areia entre os processos. Então, o processo A não consegue acessar os dados do processo B. Da mesma forma, o processo B também não consegue acessar os dados do processo A, né, porque há um isolamento de memória ali. Então, nesses casos, no caso de processo especificamente, nós precisamos de uma segunda, de um terceiro, né, uma terceira área de dados aqui, mantida pelo sistema operacional, e aí com uma estrutura de dados que permita com que os dois processos consigam, deixa eu só apagar aqui que esse quadrado saiu errado, esses dois processos consigam trocar informações, né? Então eu preciso aqui criar uma área separada, de tal forma que o processo A tem acesso a essa memória e o processo B também tem acesso a essa memória. Uma das estruturas que fazem isso, nós chamamos de pipe, né? O que é o pipe? O pipe dentro do sistema operacional, na realidade, ele é um vetor, uma estrutura, uma struct, que basicamente é um vetor de arquivos, né? Então ele possui dois arquivos, né? Aqui, arquivo posição 0 e posição 1, de tal forma que o processo A, ele escreve na posição 0 dessa estrutura, desse pipe, e o processo B lê da posição 0 dessa estrutura. Da mesma forma, o processo B escreve na posição 1 e o processo A lê da posição 1. Então, nós temos via sistema operacional, implementado sobre uma memória compartilhada, mas agora quem está gerenciando essa memória compartilhada do sistema operacional não são mais as aplicações com as suas threads, fazendo com que via pipe eu consiga trocar informação entre dois processos. Nós vemos esse pipe continuamente em sistemas operacionais, quando nós estamos usando shell, por exemplo, quando digitamos um comando do tipo ls, pipe, grep, e aqui o continuação, né? Esse pipe aqui nada mais é do que a implementação disso aqui. O que nós estamos querendo fazer? Com que a saída do comando ls seja entregue como entrada para a aplicação, para o processo grep. Então o ls entrega seus resultados nessa estrutura e o grep lê a entrada a partir dessa estrutura, desse pipe, né, que leva então dentro do sistema operacional essa estrutura de dados e o caractere, né, semibarra, leva o mesmo nome pipe. Quando nós começamos a pensar em máquinas localizadas, processos localizados em máquinas diferentes, ou seja, eu preciso fazer com que dois processos localizados em máquinas diferentes troquem informação, naturalmente eu não tenho uma memória compartilhada para fazer isso, né? Essa memória não existe. Então eu preciso usar a rede para fazer essa troca de dados. Então, entre duas máquinas, processos localizados em máquinas distintas, o que nós usamos são troca de informações por mensagens,
E aí, no caso, no nível mais baixo, né, mais próximo do sistema operacional, nós faremos isso por sockets. Nós vemos isso, inclusive, na disciplina de redes, mas basicamente sockets é uma biblioteca colocada dentro do sistema operacional que permite que uma aplicação consiga mandar dados de uma máquina para outra via IP de origem, porta, IP porta, destino, né, e protocolo. Se nós pensarmos uma abstração um pouco maior, por exemplo, usando Java, nós vamos perceber que nós podemos fazer isso por JSON, ou por SOAP, ou por uma outra tecnologia de troca de mensagem. O segundo desafio que nós temos que superar é a troca íntegra de informação entre esses processos. Né? O que é a troca íntegra de informação? É garantir com que a operação de um processo, as operações que o processo está executando, não interfiram no resultado de um outro processo. Né? E aí nós vamos ter que definir o conceito de condição de corrida. Para definir isso, vamos imaginar aqui o diretório de spool, né, dado aqui no livro Tannenbaum. Um diretório de spool, um pool de impressão não é implementado dessa forma, né? Na realidade ele é implementado como uma lista com a capacidade máxima de armazenamento, mas vamos imaginar esse seguinte cenário. Nós temos um diretório de spool, onde nós colocamos um conjunto de arquivos para serem impressos, né? E esses arquivos são impressos e vão deixando essas posições disponíveis. Né? Então, assim que o arquivo 5, 4 for impresso, a posição 4 se torna disponível. E aí, a nossa próxima posição disponível é a posição 7. Então, vamos imaginar o seguinte cenário. O processo A precisa imprimir, ele consulta para verificar qual que é o próximo diretório disponível, é o diretório 7, e vai, então, fazer a gravação do arquivo na posição 7. No entanto, como nós estamos trabalhando com a máquina, com o sistema operacional multiprogramado, uma máquina, né, um sistema operacional multiprogramado que eu consigo colocar mais de uma aplicação na memória por vez, nós temos a definição de preempção, ou seja, de tempos em tempos, a cada 20 milissegundos, de acordo com o quanto que eu defino, eu consigo tirar esse programa, essa aplicação, esse processo do processador e colocar um segundo. Então, digamos que assim que nós olhamos que a posição 7 é a posição disponível no buffer, né, no spool, perdão, o processo A é escalonado. E escalona-se, então, o processo B. O processo B vai fazer a mesma operação, ou seja, ele vai ver qual que é a próxima posição disponível, vai ver que é a posição 7, e vai, então, inserir na posição 7 o seu arquivo. Após esse momento dele inserir, digamos que ele foi também escalonado, saiu, né, do processador e retornou o programa A, o processo A. O que o processo A percebe? Olha, a posição que eu tinha verificado que era a próxima disponível era a posição 7, ele vai lá simplesmente e sobrescreve o conteúdo de B colocando o conteúdo dele. Então, simplesmente o arquivo de B desapareceu, porque ele foi sobrescrito pelo arquivo A. O arquivo A foi impresso corretamente, o processo A finalizou, o B retorna para a execução, e o que vai acontecer com o processo B? Continuar eternamente aguardando uma impressão que nunca ocorrerá. Por quê? O arquivo dele foi simplesmente sobrescrito, porque houve uma condição de corrida. Ou seja, existe um trecho de código nos dois programas que tentam acessar um mesmo dado, cuja manipulação desses dados afeta um processo no outro. Quando nós temos esse cenário, esse trecho de código nós chamamos de região crítica, ou seja, um trecho crítico do código que pode ter um processo ou outro, um processo afetando o outro e vice-versa. E essa tentativa de rodar esse código, essa execução desse código simultâneo, nós chamamos de condição de corrida. Né? E aí, quando nós pensamos em condição de corrida, tem mais alguns conceitos que são importantes. Então, região crítica é um trecho de código dentro de uma aplicação que tenta acessar ou acessa dados ou executa operações cuja execução pode atrapalhar outro processo, inclusive deixando os dados inconsistentes. Então, isso são regiões críticas. E nós precisamos, de alguma forma, evitar essa condição de corrida, ou seja, não deixar com que essas aplicações, que esses processos, executem as suas regiões críticas simultaneamente. Então, o caso ideal, como é que seria? Como seria? Né? Nós temos aqui o processo A executando sua região não crítica. Nesse momento, o processo B pode também executar sua região não crítica sem problemas, porque não é um trecho de código que pode ter influência, né, no resultado da operação. No momento T1, o processo A entra, então, aqui em sua região crítica. Nesse momento, B continua executando sua região não crítica também. Não temos problema nenhum, porque apenas o processo A está na região crítica. Mas veja bem, no instante T2, o processo B precisa entrar na sua região crítica. Ele chegou num trecho de código cuja execução, junto com outro trecho de código do processo A, na sua região crítica também, pode interferir no resultado. Então, o que nós temos que fazer? Nesse momento, o processo B tem que ser bloqueado. De alguma forma, ele não pode executar. Até que o processo A, lá no seu instante T3, finalize sua execução de região crítica.
Uma vez que A executou toda a sua região crítica e saiu, né, nós tivemos aqui o fim da região crítica sendo executada, o processo B, então, finalmente pode executar sua região crítica conforme necessidade. Então, esse isolamento da execução da região crítica é o que nós chamamos de exclusão mútua. Ou seja, exclusão mútua é a solução ou a capacidade de fazer com que dois processos ou mais não executem suas regiões críticas simultaneamente e, com isso, evitando as condições de corrida, né? Essa é mais ou menos a definição usando os três temas, né, os três termos. Então, retornando aqui, então nós precisamos garantir a troca íntegra de informações, né? Isso é garantido lá com a exclusão mútua, e também a exclusão mútua, de certa forma, vai para o nosso terceiro desafio, que é garantir a sequência de ações. O que é sequência de ações? Eu tenho, vamos supor, um sistema de impressão em plotter, então sai um arquivo aqui que precisa ser transformado para imprimir num plotter, e eu tenho um outro processo que faz a impressão. Então eu não posso tentar imprimir um arquivo antes dele ser preparado. Então eu preciso sincronizar esses dois processos, né? O processo 2 só pode, o processo B só pode imprimir depois que o processo A preparar. E assim sucessivamente, né? Então, nesse contexto, sempre vou precisar gerar a exclusão mútua, ou seja, não deixar com que eles executem suas regiões críticas. E para isso, para eu ter essa exclusão mútua confirmada, garantida, eu tenho que satisfazer 4 condições. Primeiro, né, é o que nós vamos ver, dois processos não podem executar sua região crítica simultaneamente. Né? Se isso acontecer, naturalmente eu já perco a exclusão mútua. Segunda característica que eu tenho que observar é que nenhuma suposição pode ser feita com relação com relação à velocidade ou número de processadores. Que um raciocínio que a gente pode ter inicialmente é, olha, eu estou com dois processos sendo executados, eu tenho dois processadores, quer dizer, vai um para cada processador. O processo A, eu coloco a região crítica no início do código, o processo B eu coloco a região crítica no final do código. Como os dois processadores são idênticos, o processo A vai executar a região crítica primeiro, depois o processo B. Né? Eu não posso fazer essa suposição, porque, primeiro, eu não sei qual o tempo de escalonamento. Eu não tenho certeza que os processos entrarão no processador ao mesmo tempo, simultaneamente. Segundo, eu não tenho como garantir que um if escrito num bloco, por exemplo, não vai dar um furo de um pipeline cujo cache, por exemplo, não estava preparado para suportar, não tinha sincronismo de cache, os dados não estavam em cache. E o processo B, talvez, os dados estivessem em cache. Então, o conjunto de variáveis envolvendo um processador é muito grande para a gente trabalhar com elas dentro do conceito de exclusão mútua. Então, eu não posso fazer essa suposição. Nenhuma solução que eu for estudar pode considerar isso como critério. Outra característica que eu tenho que estabelecer é que nenhum processo executando fora da sua região crítica pode bloquear qualquer processo. Então, se eu tenho um processo rodando na sua região não crítica, quer dizer, não é crítica, eu não posso fazer com que outro processo não consiga executar a sua região crítica. Né? E aí, por último, nenhum processo deve ser obrigado a esperar eternamente, que é o que nós chamamos ali de inanição, né, para executar a sua região crítica. Então, não posso deixar o processo esperando ali eternamente para ter acesso à região crítica. Né? Se eu conseguir satisfazer essas 4 condições, né, eu já tenho uma exclusão mútua completa. Nós vamos ver aqui no método na sequência, chamado spinlock, que nós conseguimos fazer exclusão mútua com ele funciona, no entanto, a terceira característica eu não consigo evitar. Né? Então, indo aqui para soluções, né, pensando em como fazer a exclusão mútua. O primeiro conjunto de soluções que nós temos são soluções caracterizadas por uma espera ocupada. Né? O que é uma espera ocupada? De alguma forma, eu vou implementar uma rotina que vai ficar testando uma variável, um conjunto de características, pelo tempo que eu tenho disponível no processador. Então, digamos o seguinte, eu tenho o processo A, que está executando seu código e entrou na região B, na região crítica. Eu tenho um processo B e foi escalonado. Eu tenho um processo B que entrou agora para execução, precisa executar sua região crítica. Mas o processo A já estava na região crítica. Então, esse processo B vai ficar testando durante seus 20 milissegundos de quantum até perceber que o processo A saiu da região crítica. Ele vai ficar gastando processador nesses 20 milissegundos, vai ser escalonado, o processo A volta, digamos que ele finalize sua região crítica, ele termine de finalizar sua região crítica, e o processo B volte. Então, só nesse momento, B finaliza, entra na sua região crítica. Então, ele vai ficar esperando, ocupando o seu quanto inteiro, consumindo o processador durante o tempo em que a região crítica, o outro processo estiver em região crítica. Né? A primeira solução baseada nisso, e talvez uma solução bastante eficiente, mas muito arriscada,
é desabilitar interrupções, né? Então, quando nós pensamos no escalador, por exemplo, no sistema monoprocessado, quando eu estou fazendo a troca de processo, escolhendo qual que é o próximo processo que vai entrar, salvando estado, carregando estado, naturalmente nós suspendemos as interrupções, desabilitamos a interrupção. Por quê? Porque qualquer coisa, qualquer interrupção que chegue e pare o escalonador, nós podemos ter um sistema inconsistente gerando um kernel panic, por exemplo. Então é natural que nós desabilitemos a interrupção. Mas por que isso é aceitável em nível de escalador? Porque é um software muito especializado e muito bem monitorado. Então porque toda vez que eu desabilito a interrupção, eu tenho que garantir que eu reabilite ela novamente, senão o sistema vai ficar congelado, né? Eu vou ter um novo kernel panic, mas agora por travamento, né? Por congelamento. Então esse mesmo processo que desliga a interrupção, ele tem que religar. Se ele não religar, eu tenho problema. Como o escalador é uma das rotinas centrais do sistema operacional, não há muito risco de fazer isso, né, desabilitar as interrupções. No entanto, quando nós pensamos em máquinas multiprocessadas, nós começamos a ter um problema, porque quando eu desabilito a interrupção, eu desabilito só daquele processador que eu estou executando. Então, se o processo A entra no processador 1 e desabilita a interrupção, se eu tiver um processador 2 adicional, a interrupção desse processador 2 não foi desabilitada. Então, ele continua funcionando. Então, imagine o seguinte cenário, o processo A entrou no processador 1, vai executar sua região crítica e desabilita a interrupção. Um processo B entra no processador 2, porque a interrupção do processador 2 não está desabilitada, e entra também em sua região crítica. Eu volto a ter a concorrência ali na região que eu não posso, né? Não tem a exclusão mútua. Então, com isso, nós tivemos um avanço em cima do hardware, um apoio hoje em cima do hardware, né? Quando nós falamos em sistema multiprocessado, existem instruções no hardware agora que bloqueiam o barramento de interrupções de dados, né? A partir do momento que eu bloqueio o barramento, eu não recebo mais interrupções em nenhum dos processadores, porque o barramento agora de acesso aos processadores está bloqueado. Aí sim, eu consigo fazer essa operação. Mas o risco ainda de depender de um processo, a reabilitação desse barramento também é muito grande. Então nós usamos essa solução de desabilitar a interrupção ou o barramento, né, bloquear o barramento, somente em casos bem específicos. Bom, a partir daí então, nós tivemos na história o surgimento de várias soluções. A primeira que nós temos, que nós vamos tratar, é uma solução que nós denominamos de spin lock, ou alternância explícita, né? Para ter um exemplo de como isso funciona, ela é baseada em turnos. Antigamente nós tínhamos uma rede chamada token ring. Essa rede era baseada num token, era um conjunto de equipamentos ligados em anel, então a máquina 1 conecta na máquina 2, a 2 na 3, a 3 na 1, quer dizer, fecha um anel, né? E aí a máquina que tinha o token, que era um dado que ia passando de uma máquina para outra, um dado qualquer, a máquina que detinha aquele dado, aquela autorização daquele estado de tempo, mandava dados, fazia transmissão e as demais recebiam. Quando a máquina não terminava a sua transmissão, ela passava o token para a máquina 2, a máquina 2 fazia a transmissão. Mesma coisa, passava para 3, 3 transmitia e voltava para 1, e esse token ia circulando, por isso token ring, né? Um token que ia passando ali no anel. Essa solução funcionava, apesar da demora, né? Da perda de tempo, porque o token às vezes estava com a máquina que não precisava transmitir nada e ele ia passar o token, então eu perdia esse tempo de passagem do token. Mas funcionava relativamente bem porque sempre máquinas estão recebendo e enviando dados, né? Então funcionava relativamente bem. A solução Spinlock usa a mesma abordagem. Nós criamos aqui variáveis globais do tipo turno, e aqui eu tenho o código do processo 0 e aqui o código do processo 1. Então nós criamos uma variável global chamada turno, e cabe ao processo 0 passar o turno para o processo 1, e cabe ao processo 1 passar o turno para o processo 0. Então vamos imaginar que o código do processo 0 começou a ser executado. Ele começou a ser executado, então tem aqui while true, né, enquanto for verdade, que é um daemon, ele está executando sempre na memória, então é um loop infinito, vai ser pausado, né, pode ser retirado, cancelado via um kill, -9, por exemplo. E o que ele vai fazer? Enquanto o turno for diferente de 0, quer dizer, o turno não é dele, digamos que o turno não é dele, ele vai aguardar gastando o ponto dele como o tempo todo. Esse ponto e vírgula poderia estar aqui do lado, né, que ajudaria um pouco mais a entender. Então, enquanto o turno é diferente de 0, eu vou ficar consumindo meu processador ali durante o tempo que eu tiver, esperando, fazendo um while, sem fazer computação útil, mas gastando o processador, até que o turno passe para mim. Se o turno for do processo 0, o que ele vai fazer? Ele vai executar sua região crítica, naturalmente. Quando ele sai da região crítica, ele terminou a sua região crítica, ele passa o turno para o próximo processo. E vai, então, executar sua região não crítica. Se a gente seguir o código do processo 1, nós temos a mesma situação, né? Eu tenho um laço aqui infinito, do mesmo jeito,
Enquanto o turno for diferente de menos 1, aguarda infinitamente. Se o turno aqui fosse do zero ainda, por exemplo, ele ia ficar consumindo quanto ali. Como o turno é dele, ele executa, entra na sua região crítica e no final devolve o turno para zero. Agora vamos imaginar o seguinte cenário, nós estamos alternando agora o processo. O processo 1 devolveu o turno para zero, executou sua região crítica muito rapidamente e voltou para o início da sua execução, né, e precisa entrar na região crítica novamente. Esse processo é escalonado, o processo 0 volta e ele ainda está na sua região não crítica. E essa região não crítica do processo 0 é muito grande, ele continua executando essa região não crítica nos seus 20 milissegundos. Novamente ocorre uma preempção, o processo 1 retorna. Quando o processo 1 retorna, o que vai acontecer com ele? Ele vai continuar, vou colocar o ponto e vírgula para cá, ele vai continuar aguardando o turno. Por quê? O turno pertence ao processo 0. Então, quando nós fazemos essa tática, né, do processo, de um processo dar o turno, passar o turno para o outro, nós corremos o risco de não conseguir cumprir essa terceira característica aqui, né, de que nenhum processo, deixa eu apagar aqui os riscos, né, que nenhum processo executando fora da sua região crítica pode bloquear qualquer outro processo. Então, nesse caso, quando nós falamos da solução spin-lock, ela funciona, ela gera a exclusão mútua, só que, por outro lado, eu não tenho a capacidade, né, a solução não tem a capacidade de fazer com que um processo que não esteja na sua região não crítica não atrapalhe outro, né, não bloqueie outro. E aí, então, surgiu uma solução chamada solução de Peterson, né, o seu autor chamava-se Peterson. E o que a solução de Peterson fez? Olha, se o meu problema, o problema da solução de turno é porque um processo passa o turno para o outro, a partir desse momento, então, nós vamos criar uma função chamada, né, entrar em região, e uma função deixar a região, né? Quer dizer, eu não vou mais dentro do meu próprio código do processo implementar essa exclusão. Eu vou criar agora duas funções que vão fazer isso para mim. E toda vez que eu entrar na região, né, eu passo aqui o processo como parâmetro, e esse processo, né, essa função, perdão, essa função vai pegar o turno para ela. Então, se eu estiver executando o turno, né, o entrar em região pelo processo 0, a própria função vai puxar o turno para o processo 0, quer dizer, ele pode executar. Mas aí nós começamos com aquela seguinte ideia, não, veja bem, se o processo 0 puxa o turno para ele e executa a região crítica, é escalonado, entra o processo 1 e ele também puxa o turno para ele, nós teremos dois processos entrando na região crítica ao mesmo tempo, né? Então, por isso que nesse momento, nós criamos uma segunda variável chamada interesse. O que essa variável interesse faz? Quando o processo vai executar a sua região crítica, e ele chama a entrada na região, a função de entrar na região, ele marca que ele tem interesse em executar a sua região crítica. Digamos que ele foi escalonado e um novo processo entra, que também marca interesse na sua execução e pega o turno. Mas quando esse processo pega o turno, o que ele vai perceber? Que ele pegou o turno, mas outro processo já tinha interesse, ou seja, outro processo já tinha iniciado o seu processo de entrada em região. Então, nós vamos escrever um laço aqui, um while, que só vai permitir que um processo realmente entre na sua região se o turno for dele e outro processo não tiver interesse. Porque se outro processo tem interesse, é sinal que o turno deveria ser do outro, né? Eu roubei o turno, o processo roubou o turno. Então, nós temos esse while aqui, né? Enquanto o turno é igual ao processo, sim, é igual ao processo. E o outro tem interesse? Sim, o outro tem interesse, quer dizer, eu não posso executar. Então, aqui também tem um ponto e vírgula, tá? Que poderia estar aqui. Então, o turno é meu, mas o outro tem interesse. Ele vai ficar consumindo aqui, então, nesse while aqui, até que o outro processo chame a função deixar a região. O que a função deixar a região faz? Ela coloca falso no interesse. E aí o processo que está parado aqui nesse while vai obter um falso aqui no interesse, porque o próximo não tem outro, não tem interesse mais, e aí então atinge o final da função e consegue entrar em sua região crítica. Então a solução de Peterson continua fazendo como spin-lock alternância de turnos, a diferença é que ele não obriga mais um processo a passar o turno para o outro, simplesmente o processo obtém o turno, e se o outro processo não tiver executando sua região crítica, né, baseado no interesse, ele simplesmente começa a executar. Aí nós começamos também a pensar o seguinte, bom, isso tudo que nós estamos fazendo até agora, o spin-lock e a solução de Peterson, nós estamos fazendo dentro da própria linguagem de programação, com o nosso próprio código.
Mas se nós tivéssemos um suporte do hardware para poder criar alguma coisa do tipo uma variável de trava, né? O que seria uma variável de trava? Quando nós fazíamos trabalho na universidade, é comum acontecer em soluções bem simples, de eu ter dois processos que precisam comunicar, ou dois programas separados que geram processo, obviamente, e aí eu preciso fazer com que um processo acesse alguma coisa que o outro também precisa fazer. Então, digamos que uma solução que a gente fazia continuamente era criar um arquivo em disco. Se dentro desse arquivo tivesse zero, é sinal que o processo pode executar o acesso àquele lado tranquilamente. Se tiver um, é sinal que está bloqueado. Isso é uma variável do tipo trava. Agora, imagine que eu estou no sistema multithreads, né, agora. Eu estou trabalhando com threads. Eu tenho duas threads executando e preciso acessar sua memória compartilhada, né? Para evitar a condição de corrida, seria muito mais simples se eu faço o seguinte, olha, se existe uma variável aqui, que vamos chamar essa variável de mutex. Se esse mutex, ou essa trava, está setado em zero, eu posso executar essa região. Se está setado em 1, eu não posso. Mas qual que é o problema de eu fazer isso nós executarmos isso dentro de um código com linguagem de programação padrão? Porque no momento que eu vou setar a trava, primeiro eu preciso olhar se ela é zero. Então a primeira coisa que eu vou fazer, se a trava for zero, seta 1 nela. Né? Porque se eu setar 1 de cara, e depois tentar executar, eu nunca vou saber se ela estava travada ou não. Então primeiro eu tenho que comparar. Agora, se eu tenho um processo zero que compara, a trava é zero? É. Antes de setar ela comum, esse processo é escalonado, vem outro. A trava é zero? É. Entra na região crítica. É escalonado, vem o próximo, a trava era zero, põe um e executa a região crítica. Nós voltamos a ter os dois competindo de novo. Eu não tenho mais a exclusão mútua. Então, quando nós falamos em variáveis do tipo trava, elas funcionam quando eu tenho acesso ao hardware, quando o hardware me dá apoio. E aí foi criado o conceito da instrução TSL. Porque veja bem, o que nós precisávamos fazer? Não era simplesmente olhar se a trava é zero e travar, né, colocar um nela. É isso que a instrução TSL faz. Então imagine aqui que nós estamos reescrevendo as nossas funções de entrar e deixar a região. E aí o que eu faço nessa entrada de região? Basicamente eu executo a instrução TSL. O que a TSL vai fazer? Vai trazer o valor que está em lock, que é essa variável de trava. Podia ser qualquer coisa, né? Lock, mutex, abacaxi, banana, podia colocar qualquer nome que eu quisesse aqui. E ele vai trazer o conteúdo que está nele. Essa instrução TSL traz o conteúdo de lock para register, pode ser qualquer outro nome também, podia ser valor, é uma variável, né? E automaticamente vai inserir um dentro de lock, que é o que nós queremos fazer. E aí o que nós fazemos na sequência? Compara se o que estava em lock antes é zero. Então percebam que esse TSL fez uma instrução atômica. Ele copiou o valor de lock para dentro de register e já travou o lock. Como o lock era zero, mas vamos imaginar o cenário que nós estamos começando a execução agora, do processo zero. Como o lock estava em zero, ele veio zero para register, lock foi colocado em 1, ele compara o registro com zero, se é verdadeiro, e se for diferente de verdadeiro, eu volto para o começo. Como não é diferente de zero, né, eu retorno e deixo o processo zero executar. O processo zero está executando, está dentro da sua região crítica, ocorreu uma preempção. Então, nesse momento agora, o lock está com 1, e o register aqui, eu chamei agora, entrou o processo B, né, o processo 1, perdão. O processo 1 começou a executar agora, e deixa eu colocar o processo 1 aqui, para não ficar parecendo que aquele código baixo é do processo 1. O processo 1 entrou, o processo 0 está executando dentro da sua região crítica. O que ele vai fazer? Copiar o valor dos lock para register, só que lock agora está com 1, e colocar 1 de novo em lock, quer dizer, o valor de lock não mudou, ele estava travado e continuou travado. Vai comparar o register com 0. Isso é verdadeiro? Não, é falso. Então, o que eu faço? Volta para o início da região. Compara de novo, traz o valor de lock para cá, é 1, o resto é diferente de 0? Não, volta para o começo. Então, eu vou ficar nesse loop aqui. Né? Eu tenho um loop aqui de espera. Até quando que esse loop vai ficar fazendo? Até quando eu vou ficar gastando esse processador? Até que o processo 0 seja novamente escalonado e execute o deixar região. O que o deixar região faz? Move 0 para dentro do lock, ou seja, libera o lock. E aí, então, eu volto a poder executar. A esse tipo de solução, nós chamamos de variáveis do tipo trava, feito com essa instrução TSL, que é uma instrução conceitual. Nos processadores x86, nós temos uma instrução parecida, chamada exchange. Só que o que o exchange faz? Ele troca o conteúdo de duas variáveis, né, dois registradores.
Porque é natural isso, né? Porque se você tivesse, depende de quem está fazendo a solução, eu posso querer uma variável chamada lock, em que eu estou colocando 0 não travado e 1 travado, mas eu posso ter qualquer outro cenário em que eu preciso fazer uma operação atômica de valores, né? De 0 para 1. Então não faz muito sentido eu obrigar a ter que setar uma variável com 1. Então o que normalmente nós implementamos é a troca de conteúdo, quer dizer, o que você quer que se pare na variável de bloqueio, você coloca na variável de registro e ele vai fazer a troca. Então pensando aqui agora, nesse mesmo cenário, nós temos o processo 0 executando, do mesmo jeito que nós tínhamos antes, ele simplesmente moveu 1 para dentro do registro. Por que eu estou movendo 1? Porque esse é o valor que eu quero que fique em lock, eu quero travar o lock. Nós chamamos aqui, quando executou o processo 0, chamou entre região. E aí ele executa exchange. O que o exchange está fazendo? Pegando o valor de lock, que antes era 0, né? Digamos que o lock começou com 0, que ele está destravado, coloca o valor de lock dentro de registro e o registro dentro de lock. Isso numa operação atômica. Então não há possibilidade de escalonamento nessa linha. Nas outras, né, sim, mas nesse comando, esse opcode aqui, esse código assembly, é executado atomicamente. Aí comparo, se o conteúdo é 0, né, eu volto, da diferença de 0, eu volto para o começo da região, senão eu finalizo aqui e entro na região crítica. Então, nesse momento, o 0 está na sua região crítica. Digamos que o 0 foi escalonado, né, o processo saiu, e agora o processo 1 entrou na execução. Quando o processo 1 chama entre a região, vai entrar na região, ele vai mover 1 para register do mesmo jeito, e vai trocar register com lock. Só que o lock nesse momento está com 1 porque inserimos no processo 0. Quando ele for comparar, isso aqui vai dar falso. Então, se for falso, vá para entre a região. Ele vai vir para entre a região, vai executar de novo, vai entrar em região, e eu vou ficar então nesse loop aqui, até que o processo 0 seja escalonado de novo e chame a função deixar a região crítica, né? Deixar a sua região. Nessa função ele vai setar 0 em lock, e aí naturalmente entrar em região chamada pelo processo 1 vai começar a funcionar porque o lock vai estar desbloqueado. Então a função exchange é exatamente igual ao TSL, né? A ideia da variável do tipo trava, a diferença é que ele troca o conteúdo de duas variáveis ao invés de jogar o conteúdo da direita para a esquerda e setar com 1 a variável da direita. Bom, mas aí, pensando agora isso em implementação, uma coisa acessível para a gente nesse momento, né? Se nós pensarmos na biblioteca pthreads, o que é a biblioteca pthreads? É uma biblioteca de thread nível de usuário. Nós vamos fazer um exemplo, né, um exercício utilizando ela. A biblioteca pthreads, ela implementa, e aí trabalhando com threads de usuário, perdão, ela trabalha com mutex lock e mutex unlock, que é exatamente uma implementação muito próxima do entrar e sair de região usando a instrução exchange ou TSL. Né? Nós vamos perceber aqui esse mesmo cenário. Então, quando eu chamo, então digamos que eu tenho a thread 0 aqui executando. Essa thread 0 chama mutex lock, quer dizer, eu quero bloquear um mutex específico. Ele vai executar o TSL, ou seja, pegar o conteúdo de mutex, trazer para register, digamos que esse mutex estava com 0, o mutex está desbloqueado, e vai colocar 1 aqui no mutex. Comparo o registrador é 0. Se é 0, né, eu pulo para OK, e o OK, então, me deixa finalizar a função. Se eu finalizo a função, eu consigo, então, executar a região crítica. Por quê? Qual que é o objetivo do mutex lock? É igual ao do enter região. É prender a thread ali até que o mutex esteja livre, né? Digamos que a thread 0 tenha sido escalonada e entra agora a thread 1. Da mesma forma, a thread 1, quando for executar, ela vai chamar a instrução TSL, ele vai jogar para dentro do register agora o valor de mutex que está em 1, e vai setar 1 em mutex, quer dizer, o mutex não mudou o valor, né? Comparo o registrador, é diferente de 0, se for diferente de 0, o que eu faço? Chama thread out. O que o thread out faz? Ele simplesmente suspende a execução da thread naquele quantum. Então, em vez de eu ficar gastando os 20 milissegundos, né, fazendo aquele loop aqui, 20 milissegundos, 20 milissegundos, ele simplesmente libera a execução. Então, digamos que para fazer esse trechinho aqui da rotina, nós gastamos, vou colocar aqui 1 milissegundos. Como o valor aqui deu diferente de 0, ele chama thread out, os outros 19 milissegundos não vão ser perdidos do processador. Então, a espera ociosa é um pouco melhorada. A thread abandona a sua execução. Digamos que a thread 1 voltou a executar,
Continua gastando seu quantum, continua na região crítica. Volta a thread 1. Ela vai executar novamente o mutex lock, né? Por quê? Na hora que ela volta, ela estava parada aqui no thread yield, executa a próxima execução, que é jump para mutex lock, quer dizer, voltou lá no começo. Começou a executar, vai chegar nesse mesmo local aqui e vai dar um yield de novo. Vai parar a sua execução. E novamente, volta e ela vai ficar então nesse loop aqui, até quando? Até a thread 0 finalizar a sua região crítica e chamar mutex unlock. Mutex unlock vai colocar 0 dentro do mutex, naturalmente, e aí o processo 1, quando voltar, vai ter uma operação com sucesso e vai entrar em sua região crítica. Então, a implementação de mutex pela biblioteca pthreads é uma implementação de espera ociosa, né, de uma exclusão mútua por espera ociosa, uma variável do tipo trava, mas a espera ociosa um pouco melhorada, né? Eu não gasto ali aqueles 20 milissegundos processando, é uma operação muito rápida, né? Ponto tal de que muitas vezes nós até dizemos que ela é uma operação com suspensão do processo, né? Não é uma espera ociosa. E aí suspensão de processo, né, que é uma outra técnica, porque até agora nós temos visto soluções que ficam consumindo o tempo de execução, né, do processador. E o interessante seria que nós conseguíssemos fazer uma execução de tal forma que um processo fosse suspenso e só voltasse a executar após a liberação do seu mutex. Isso é o que nós veremos no próximo vídeo.